Já parou para se perguntar quem é você? Eu não sei se você sabe, mas tudo aquilo que você acredita ser é apenas uma ilusão. Era uma vez o dia que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Pra viver, mesmo depois de descobrir. Será que esse que eu penso que eu sou eu mesmo? Será que aquilo que eu sempre acreditei que eu era, de fato eu sou? Quando a gente vive uma situação de crise, muitas vezes a gente se pergunta quem é. A gente sai da nossa zona de conforto, uma zona de conforto até meio perigosa, porque ela é muitas vezes forçada pelo cotidiano. No conjunto das atividades, trabalho, vida pessoal, vida familiar, diversão, muitas vezes nós não temos tempo de pensar quem nós somos. E então, de repente, uma situação qualquer dispara uma crise, uma separação daquilo que nós acreditávamos que éramos. Então nós somos forçados a pensar quem nós somos, a fazer perguntas. Não existe um caminho para se chegar a essas perguntas, e menos ainda um caminho para se chegar às respostas. Existem zilhões de opções, alguns vão se sentir mais próximos da psicanálise, outros da arte, outros da vida religiosa, enfim. O ponto fundamental que une todas as respostas é que, diante de uma situação dessas, nós começamos a nos perguntar: quem sou eu? Será que esse que eu penso que eu sou eu mesmo? Será que aquilo que eu sempre acreditei que eu era, de fato eu sou? E a partir daí, a gente começa a questionar. E acho que esse é o ponto de partida de todo conhecimento, inclusive o conhecimento de si. Já parou para se perguntar o quanto você é iludido sobre você mesmo? Será que você acreditava que tinha determinada característica, só que você não tinha nada daquilo? O nosso ego, ele muitas vezes nos cega por 4 motivos. Primeiro, falta de consciência total de si. Segundo, nosso ego ele quer sempre se proteger. Terceiro, ele se ilude com o livre-arbítrio.
E por último, o nosso ego, ele tem medo do diferente, ele tem medo do futuro. Há um filósofo do século XVII chamado Blaise Pascal, que numa obra chamada Pensamentos, inclusive essa obra ela foi publicada depois que o Pascal faleceu, né? Essa obra foi publicada em 1700, e o Pascal ele faz uma pergunta muito intrigante. E a pergunta é uma pergunta simples: o que é o eu? Né? E aí ele tenta responder essa questão. Então ele diz, olha, imagine então que o eu é algo essencial, é algo que não se pode mudar, porque as qualidades mudam, mas o eu não pode mudar. Então ele pergunta, bom, então vamos dizer que o eu é a forma da pessoa, a sua silhueta. Ele diz, não, alguém pode perder a forma, pode ficar mais gordo, mais magro, sem deixar de ser quem era. Então o eu não é a forma que a pessoa assume, a forma que o indivíduo enxerga aquela pessoa. O outro nasce, e tem que nascer, isso é a estrutura humana essa, o eu nasce através do outro, através do tu, e o outro nasce através do eu. São duas construções simultâneas, como, por exemplo, o escuro só faz sentido com a noção do claro. Eu não consigo explicar para alguém o que é escuro se eu não explicar o que é claro, né? A consequência disto é que esse eu, ele nasce, na verdade, ele aparece alienado de si mesmo, uma espécie de câmara externa que a criança coloca, e o adulto também, que se enxerga de fora para dentro, seja pela opinião do outro, pela visão do outro, pela foto que você vê. Por que que é externo? Porque, na verdade, essa aparência que eu vejo diante do espelho, que na medida que a criança vai crescendo, ela vai associando essa aparência a qualidades. Meu nariz é bonito, é feio, eu sou alto, magro, velho, jovem, não é? Essas qualidades, elas são obtidas através de uma opinião pública. Essa criança vai ver um monte de narizes, de atrizes ou atores e concluir, meu nariz é bonito, meu nariz é feio, é melhor ou pior do que o nariz do outro, não é? A mesma coisa com relação ao seu modo de ser. A criança vai sendo enunciada pelos pais, pelos tios. Puxa, mas olha só, é teimoso que nem a tia Joana, e tem o mesmo olhar, né, da vovó Carupita, mas olha só, a testa é igualzinha do tio Leopoldo. E essa criança vai virando uma colcha de retalhos de teimosia de um tio, da testa do outro, o olhar de uma mãe, a orelha de um parente. Essa colcha de retalhos que me constitui, que é externa a mim, é o único modo que as pessoas têm de me descrever, de eu me construir. Não há um eu que vem de dentro para fora inerente, ele é sempre uma construção com pedaços de outros que eu vou grudando em mim para construir o meu eu e que os outros no começo da minha vida constroem para mim. A memória humana não é um arquivo objetivo de dados, né? Não é um banco de memória, é uma pasta de computador que você possa revisitar e reencontrar do jeito que você deixou. A memória é extremamente dinâmica. Quanto mais o tempo passa, ela se embaralha, memória com fantasia. A gente vai, num certo sentido, traduzindo a cada momento presente o nosso passado. Quando eu tenho agora, nesse instante, uma lembrança ela não é buscada num lugar do meu cérebro ou do meu consciente e inconsciente. Uma lembrança é feita a cada instante. E na facção, né, na produção dessa memória, eu tenho um contexto de vida, o presente, e traços de memória. É um recontar a minha história. De modo que, o Freud então falou, isso que vem como memória não tem poder de convencimento histórico, mas é real para aquela pessoa. É a história dela tal como ela consegue representar. A isso ele chamou de realidade psíquica, ou chamou de fantasia. Realidade psíquica, fantasia, mito são parentes para a gente e não são equivalentes à mentira, né? São, de novo, formas simbólicas, alegóricas de expressar verdades interiores para aquela pessoa. A falta de consciência de si é uma questão muito interessante, porque
O ser humano, muitas vezes, não para perceber o quanto que ele é consciente de si mesmo, o quanto que ele é consciente dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. E muitas vezes ele se deixa enganar pelos próprios pensamentos e sentimentos, achando que ele é daquele jeito. Ah, eu não sou bom em determinadas coisas. Só que esse modelo de mundo, esse padrão de mundo, foi construído graças à convivência dele em sociedade. Só que aquilo veio, às vezes, parar nas crenças, na identidade dele. Só que agora, aí que está o grande desafio. Para ele sair de quem ele tem sido, ele precisa da sociedade. Então, a sociedade o molda sem ele ter consciência de si. Agora ele passa a ter consciência de si e também vai precisar da sociedade para o moldar. Tendo consciência, ele vai conseguir moldar-se da forma que ele vai se iludir de uma forma positiva, chamamos assim. A gente pode dizer que a pessoa, né, ou a categoria de pessoa, é aquela categoria que, se a gente for trazer, né, inclusive do latim, né, essa expressão, ela vem de persona, né, e persona significa máscara, né, no mundo antigo. E o que significa máscara? Né? São as máscaras teatrais. Então, aquelas máscaras que a gente vê do sorriso e da cara triste são essas máscaras que eram usadas no teatro para representar as emoções humanas, né? Isso é a persona, né? Isso é o personagem, né? Aquela máscara que é utilizado para uma história, para uma peça de teatro, para uma representação das emoções e das histórias humanas, né? Então, pessoa, na verdade, então, se a gente for trazer para os dias atuais, é uma máscara social, né? Muitos sociólogos, né, muitos cientistas sociais vão usar esse termo para designar essa representação que nós temos da nossa vida cotidiana, né? E nós temos diversas máscaras sociais, se a gente for parar para pensar. Nós temos a máscara da família, né? Então eu sou filho de alguém, né? Eu sou filho dos meus pais, eu tenho a minha irmã, eu tenho a máscara do trabalho, né? A máscara do profissional, né? Do professor, do sociólogo, do cientista social. Assim como eu tenho a máscara também dos amigos, né? E interessante, né? Porque até a própria máscara dos amigos muda a depender do grupo, né? Às vezes você tem uma máscara mais descontraída, né? Com certos grupos, com outros você tem uma postura mais intelectualizada, mais séria, mais sóbria. Essas são as máscaras que nós usamos, né? E por isso, então, nós conseguimos identificar as pessoas, né? Então, você conhece a pessoa? Conheço essa pessoa, trabalha comigo, é um excelente profissional. Ou seja, são essas representações da vida cotidiana, né, que a gente chama então da categoria de pessoa, né? Excelentes trabalhos sobre isso, né? A gente pode citar como exemplo o artigo do Marcel Mauss, né, que fala então sobre a categoria de pessoa, o Irving Goffman, né, as representações do eu na vida cotidiana, são alguns dos exemplos então que tratam justamente sobre essa categoria, que é essa categoria, essa máscara social que nós consideramos pessoa, né? Essas representações que nós usamos para atuar na vida cotidiana. Afinal de contas, o que é o eu? E aí o Pascal, lá na frente, ele vai dizer o eu é uma pessoa. Só que pessoa, no francês, ou persona, também significa nada, traduzindo para a língua portuguesa. Então, quando o Pascal diz que o eu é uma persona, ele está dizendo que pode ser que o eu não seja nada. Ele não está dizendo que não exista um eu. Ele está dizendo que, filosoficamente, eu não consigo detectar com clareza e distinção o que é o eu. Então, se eu não consigo detectar com clareza e distinção aquilo que é o eu enquanto essência, enquanto elemento imutável, o que eu faço? Eu vinculo o eu às minhas qualidades. Então, de alguma forma, o Pascal está dizendo, parece que aquilo que nós chamamos de eu é um conjunto de qualidades que podem se dissolver a qualquer momento. Essa alienação, esse estranhamento faz uma coisa muito interessante conosco. Nós nunca temos muita certeza de quem nós somos. Por exemplo, em termos de imagem, você se olha todos os dias no espelho e precisa se reassegurar de que você é isso daí. É uma imagem arbitrária. Alguém
jogou para você lá os deuses gregos que você fosse uma loira, um loiro, alto, baixo, gordo, tem celulite, não tem celulite, tem acne, não tem acne. Isso é arbitrário, você não se sente assim do nada, você enxerga isso e começa a se sentir assim. Isso é uma dúvida eterna que você terá, porque se alguém te proibir de olhar no espelho durante 3, 4 meses, essa imagem que você tem de si começa a ficar difusa, você vai ter dificuldade de lembrar e saber qual a sua aparência. E esse trabalho cotidiano de você se reassegurar de quem você é, você acorda de manhã e fala, puxa, estou com uma cara boa hoje, hein? Uma cara disposta, nossa, estou com olheiras, estou com uma cara péssima. Mesma coisa com relação à sua maneira de se comportar. Alguém diz para você, mas você está bem humorado hoje, hein? Nossa, que astral gostoso que você está. Nossa, como você é chato. Constantemente eu preciso baixar apps para reatualizar essa ideia de quem eu sou, que é sempre insegura. E nós passamos uma grande parte da vida tentando confirmar e desconfirmar isso. Então eu estive numa festa e eu pergunto, mas você acha que eu estava bem vestido, bem vestida? Eu falei bobagem, aquela aula que eu dei foi boa? Essa necessidade de espelhamento, ela é estrutural do ser humano. E quando alguém diz para você, você tem que ser mais você tem que ter personalidade, você não se preocupe com a opinião do outro. Isso não é verdade. Moderadamente, você pode sim ter algumas convicções a seu respeito e ter um pouco de combustível de autoestima para voar na tempestade mesmo que te critiquem e falem mal de você. Mas em algum momento, só uma pessoa muito perturbada mentalmente é que não vai levar em nada em conta o que o outro diz e ignorar a opinião pública. Nós somos porosos à opinião do nosso parceiro, dos nossos filhos. Isso é estrutural do ser humano e necessário. É um elo que nos liga e nos mantém saudáveis. A questão é você não se perder na opinião do outro. Isso é outra coisa. Mas levar a opinião do outro em conta é fundamental para que você mantenha a sua saúde emocional e para que a sociedade funcione, não é? Ela se importa com a sua vaidade, que optou pra beleza que não é de verdade. No padrão de beleza ela quer estar, sem marcas, sem rugas, perfeita. Tem que ficar, eu sei que não é nenhum pecado, mas acho bem desnecessário. Senhor cirurgião, se prepare por favor. Pega o seu bisturi e o anestésico, pois ela não quer sentir dor. Alguém me diz qual é a graça de se igualar. Pros olhares críticos, poder agrada. Alguém me diz qual é a graça do seu corpo modificar, sendo que esses adereços não virão realmente agrada. Alguém me diz qual é a graça de se igualar, sendo que uma hora ela irá se prejudicar. Alguém me diz qual é a graça do seu corpo modificar, cria o seu próprio padrão e começa realmente a se amar. Uma boneca de plástico ela se transformará, tudo falso em seu corpo se tornará. Até consigo imaginar ela dizer assim, cuidado ao me tocar, pois o silicone pode estourar. Eu sei que não é nenhum pecado, mas acho bem desnecessário. Senhor cirurgião, se prepare por favor. Pega o seu bisturi e o anestésico, pois ela não quer sentir dor. Alguém me diz qual é a graça de se enrolar, nos olhares críticos, poder agrada. Alguém me diz qual é a graça do seu corpo modificar, sendo que esses adereços não virão realmente agrada. Alguém me diz qual é a graça de se enrolar, sendo que uma hora ela irá se prejudicar. Alguém me diz qual é a graça do seu corpo modificar, cria o seu próprio padrão, começa realmente a se amar.
Não existe sempre um eu que vá junto com o que se é. Sempre. Não existe. Essa é uma ilusão. Essa é uma ficção. Essa, inclusive, é uma das grandes ficções de Paraíso. Por isso que é tão chato. Sabe todo mundo? Não é a representação não é todo mundo ali, uma coisa talvez meio fofa, meio azul, com uma música que é zum. Não funciona. Por que todas as narrativas estão no inferno? Por que tem conflito? Por que tem pecado? Por que tem transgressão? Porque tem uma parte de mim contra outra parte de mim. Porque eu quero, mas não quero. Porque eu desejo muito, mas uma parte de mim diz, poxa, se você comer a terceira bomba, realmente você vai explodir. Porque se você entrar nessa roubada de amor por esse cara, ou por essa menina louca, ou por essa mulher maravilhosa, ela vai te dominar, não é? Então, você está muito consciente de alguma coisa e muito consciente que você está inconsciente de outra coisa. Isso é o que Freud chamou de estrutura cindida do sujeito humano. Isso é que é a grande descoberta freudiana. É a ideia de que tem uma estrutura subjetiva que, no mínimo, é dividida em duas partes, em dois grandes... Ele chamou de instâncias ou grandes sistemas, consciente e inconsciente. Essa foi a primeira grande formulação do Freud. O ser humano é um animal racional, verdade. Mas, talvez mais do que isso, seres humanos são animais afetivos. Durante muito tempo aprendemos a deixar o afeto, deixar a emoção em segundo plano. Sobretudo no mundo moderno, onde nós valorizamos muito a racionalidade, o quadradinho, a medição, a conferência, está tudo certinho, etc., nós deixamos de lado muitas vezes que nós, seres humanos, para sermos compreendidos, precisamos levar em conta a dimensão fundamental do afeto. É um filósofo lá do século XVIII, chamado Baruch de Spinoza, que nos lembra a importância que esse afeto tem. Mas é bom desde já a gente definir o que estamos chamando de afeto. Em geral, na linguagem comum, quando a gente fala de afeto, a gente lembra de carinho, de afetividade num sentido positivo, bacana. Isso está correto, mas não é só isso. O afeto está ligado muito mais ao verbo afetar, aquilo que me afeta, aquilo que mexe comigo, aquilo que me move. Se você quiser até de uma maneira mais poética, o afeto é aquilo que move a minha alma, que mexe com a minha alma de uma maneira ou de outra, seja uma maneira positiva, seja uma maneira negativa. E para a gente ter tempo de perceber esses afetos, nós precisamos olhar para nós mesmos com mais frequência do que nós geralmente fazemos. Afinal, como nós temos uma tendência a valorizar demais a racionalidade, nós esquecemos que nós também precisamos respeitar o tempo dos nossos afetos, o tempo da nossa emoção, o tempo das nossas vivências interiores, que muitas vezes são colocadas de lado diante da pressão por fazer as coisas da maneira mais rápida, mais racional e mais racionalizada possível. Tá errado? Não, de forma alguma. É só uma questão da gente lembrar também desse outro aspecto. O afeto como aquilo que me move, o afeto como aquilo que mexe comigo. E aí, virtualmente, qualquer coisa pode me afetar. Não existe uma fórmula que diga o que vai me afetar mais ou menos. Esse espaço é justamente aquele espaço de subjetividade, aquele espaço onde só eu posso dizer o que está acontecendo. E cada vez menos, hoje em dia, nós temos tempo e espaço para falar desse eu. É curioso que nós falamos de nós o tempo todo nas redes sociais. Nós expressamos as nossas opiniões, nós falamos aquilo que pensamos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos pouquíssimo tempo para refletir naquilo que de verdade me afeta. O que mexe comigo? O que me faz bem? O que me faz mal? Será que tudo aquilo que me é ofertado, será que tudo aquilo que é colocado na minha frente para eu consumir, e isso infelizmente não se refere apenas a bens, mas também ao consumo de pessoas, ao consumo de relações, ao consumo de afetos, será que eu preciso disso? Será que isso de fato mexe positivamente com o meu afeto? Ou será que de alguma maneira até os meus afetos estão condicionados por uma racionalidade muito grande que às vezes eu não consigo perceber? Saber disso demanda tempo. Saber disso demanda algo que vem sendo cada vez menos lembrado. O respeito a si mesmo,
o tempo para respeitar o próprio afeto. Isso não é uma solução para problema nenhum, mas vai permitir que a gente entenda um pouco melhor essa dimensão que, apesar de ter sido esquecida durante tanto tempo, é uma das dimensões fundamentais, porque, de certa maneira, é a capacidade de afetar e ser afetado que nos torna, entre outras coisas, humanos. O ser humano, ele se protege, ele usa essas máscaras porque ele não quer sofrer de novo. Todos os traumas, todas as dores do passado, ele não quer que ela volte. Então, o ego, ele consegue se proteger bem. O grande problema é que, com essa proteção, muitas vezes, ele causa dor nele mesmo, novas dores, e causa dor no outro. É porque o ego, ele protege a si mesmo, e não o ser humano como um todo. Então, o ser humano não consegue acessar a sua essência e fica preso naquele ciclo vicioso do ego. E o self fica enfraquecido, porque ele não consegue acessar quem ele realmente é. Então ele não consegue evoluir. Ele fica preso, fica se protegendo, e isso vai repetindo durante toda a sua vida. Muitas pessoas se perguntam, né, se elas poderão mudar algumas coisas no seu modo de ser, nas suas características, dar uma virada na vida, mudando, né, quem elas são, ou como elas sentem, ou como elas agem. E para entender isso, é útil pensar em dois elementos. O primeiro é o tripé. Vamos falar um pouquinho do tripé. Aquilo que você é, que eu sou, que qualquer um de nós é, depende de um tripé. Num dos vértices, você tem a sua biologia. Os estudos mostram que 50% das suas características dependem de sua biologia, em grande parte da genética. Não só. Também a epigenética é importante, existem alguns outros fatores biológicos, mas biologia. Como é que a gente sabe disso? Uma parte do nosso conhecimento sobre isso vem de estudos com gêmeos univitelinos. Tem mais de 40 anos de estudos que se fez com crianças geneticamente iguais, que são adotados após o primeiro mês de vida por famílias diferentes. Você podia aí separar o efeito da cultura, da aprendizagem, do efeito da genética, da natureza. O que se constatou? Agressividade, interesses, abertura para o novo, uma série de características tinham essa correlação em torno de 50%. E os outros 50%? Eu falei que é um tripé. Então você tem uma ponta biológica. As outras duas pontas desse tripé são aquilo que você aprende ao longo da vida. Se a gente fizesse agora uma comparação com o computador, a sua biologia seria o seu hardware. E essas aprendizagens seriam os apps instalados, né? Seria o seu software. E tudo isso tem que rodar no ambiente, que é o terceiro elemento do tripé. O ambiente ele pode fazer com que pessoas alterem maneiras de sentir, pensar e agir, mesmo tendo uma certa biologia que a disponha numa direção e aprendido coisas que a coloquem naquela direção. Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que por natureza seja tímida. Existem pessoas que são um tipo mais evitativa, mais tímido. Isso pode ser observado já no sétimo, oitavo mês de gestação. Reações, né, dentro da placenta. A criança, como ela reage, né, a sons, estímulos. Alguns são mais evitativos, fogem mais, outros exploram mais. São diferentes reações. Estudou-se que isso tende a permanecer pela vida toda, esse padrão. Dependendo das circunstâncias em que você cresce, esse tripé, né, as suas tendências, as aprendizagens e os reforços atuais do ambiente, você pode ser, por exemplo, como Obama, que evidentemente é um presidente tímido, um homem tímido. Isso não o impediu de chegar onde chegou, mas dá características muito nítidas na maneira de conduzir as coisas, de negociar politicamente, etc. Ou você pode ser um tímido disfuncional, que leva uma vida miserável. Então, a timidez, essa tendência sua, essa sua natureza mais evitativa, você não vai mudar. O que você pode fazer
é calibrar isto, é adaptar isto ao mundo. Seus pais podem te ajudar a calibrar isso se desde pequeno perceberem isso e te incentivarem, sem pretender mudar a sua natureza. Mas saiba que elas poderão mudar parcialmente. O que pode mudar totalmente são alguns valores, são algumas atitudes, são alguns hábitos, mas não a sua essência, as suas disposições, a sua maneira de sentir. Uma coisa importante é que, se você notar que você precisa e que deseja mudar determinadas posturas, atitudes que vão contra o seu temperamento, você pode com o tempo transformar essas novas posturas numa segunda pele, mas sempre vai ser uma segunda pele. E vai ser parecido com uma tendência, por exemplo, à obesidade. Você pode realmente, com uma reeducação alimentar ou com outro estilo de vida, tornar isso algo que você maneja bem na sua vida, mas você vai a vida inteira ter que ficar atento a essa sua característica e talvez a vida inteira cuidar. De vez em quando você vai ter algumas recaídas e saber que se você mudou isso em 30%, 40%, 70%, talvez seja o necessário para que você tenha uma vida que seja satisfatória para você. Não tenha ambição de ser o que você não é, mas somente de, quando necessário, adaptar aquilo que de fato precisa ser adaptado e, de resto, valorizar aquilo que de fato é a sua disposição. E tenha certeza, tem também características suas e disposições que, se você souber escolher um ambiente em que ela vai ser vivida, você vai ter uma vida mais satisfatória. Então, uma outra parte importante desse tripé é, além de você aprender a mudar atitudes e se adaptar, você também escolher os ambientes propícios. Às vezes isso implica trocar de profissão, de país, ou de empresa, ou de casamento, ou de escola, não fugindo das coisas que são difíceis, mas escolhendo os ambientes apropriados para você. Enfim, jogar com esse tripé é parte da arte de viver. O que você pôde fazer de si mesmo a partir disso tudo? Essa é a grande questão ética do humano. Então, não tem desculpa para ninguém. Essas são as nossas estratégias de defesa, porque a verdade qual é? A gente vai introjetando o que foi feito de nós e a gente mesmo se encarrega de repetir. Isso é a pulsão mortífera de repetição. É a repetição. É a pulsão de morte, é o gozo, é o nosso lado sintomático, são nossas fantasias. Eu estou usando vários conceitos aqui, mas a ideia central é a seguinte: de alguma forma a gente tira uma satisfação daquilo que nos satisfaz e não nos satisfaz simultaneamente. A gente goza com aquilo que dói. A gente goza com o que machuca. Então, o eu contra si mesmo é da nossa estrutura. Humildemente, o que desejaria uma análise? Que você soubesse disso e que você pudesse deslocar um pouco a sua posição. Para saber disso, vou sintetizar um pouco cruamente. No fim de uma análise, você talvez possa separar disso que você faz, o que você realmente deseja e você banca o preço disso, e o que você realmente pode abrir mão do seu gozo, talvez mortífero. O ser humano, ele acredita muito que ele é racional. Só que todas as decisões, elas têm uma base emocional. A gente escolhe com a emoção, depois vai justificar com a razão. Só que, quando ele não tem consciência disso, ele vai se iludindo que a capacidade que ele tem de tomar decisão é real. Pensa comigo. Se todo ser humano fosse realmente racional, você acredita que alguém iria fumar? Iria comer doce, sendo que o objetivo era
estar magro, e a gente vive numa sociedade doente, uma sociedade iludida sobre si mesmo. Então, o que o homem faz? Ele inventa um eu. Ele inventa um eu. E ele inventa um eu de 3 maneiras. Primeiro, ele inventa um eu para si. Depois, ele inventa um eu para os outros. E depois, ele acredita que ele é aquele eu que ele inventou. Então, eu queria falar um pouquinho disso. O homem, ele inventa um ser para si porque ele tem algumas características que ele não gosta e que a sociedade também não vê com bons olhos. Então, existe uma cisão no homem. Aquilo que ele desejaria ser e aquilo que ele é. Então, o homem, ele desejaria ser grande. Ele deseja ser feliz. Ele deseja ser perfeito. Ele deseja ser digno da estima dos outros. Isso é aquilo que ele deseja ser. Agora, quando ele olha para si, no seu quarto, quando o ser humano se olha no espelho, o que ele percebe? Ele percebe que ele não é tão grande assim como ele desejaria ser. Me parece que ele é pequeno. Ele se vê como insignificante em alguns casos. Ele quer ser perfeito, mas ele percebe que ele tem um conjunto muito grande de imperfeições. Imperfeições, muitas delas que ele nem mostra, que ele esconde, que ele coloca embaixo do tapete. Ele quer se mostrar feliz, mas ele sabe que nosso cotidiano é cheio de infelicidades, cheio de misérias, cheio de obstáculos. Ele quer ser digno de ser amado por muitos. Mas ele sabe que ele possui algumas características que são dignas de desprezo. Então, ele monta uma máscara a partir das características que ele desejaria ser. Ele mostra-se grande, feliz, perfeito e digno de amor. É isso que ele mostra. É isso que ele mostra nas mídias sociais, por exemplo. É isso que ele mostra no seu cotidiano, no trabalho, na escola, em alguns casos, nas relações familiares. E muita gente compra essa máscara. E muita gente, de fato, começa a achar que aquele indivíduo é grande, feliz, perfeito e digno de ser amado, de ser desejado. Só que aquele indivíduo que criou uma máscara, chega um momento que ele escuta as pessoas falarem dele e ele começa a falar dele como sendo um sujeito, grande, feliz, e ele começa a acreditar que, de fato, ele é tudo isso que os outros estão falando que ele é. Então, num primeiro momento, ele engana a si mesmo, depois ele engana o outro, e depois ele se deixa enganar por aquilo que os outros falam dele. Então, de alguma maneira, o que a gente pode entender a partir disso é que essa máscara é uma mentira. E aí a grande pergunta é, quem é que se apresenta socialmente sem a sua máscara? O que eu queria chamar a atenção a partir do Pascal é que, para o Pascal, as relações humanas me parece que são pautadas por uma mentira, por uma máscara. Então, parece que há civilização porque as pessoas não falam a verdade, mesmo porque a verdade é insuportável. E o grande problema é que quando alguém começa a falar a verdade sobre você, o que ele faz, esse indivíduo, é levantar uma máscara e tenta mostrar aquilo que você se esforçou durante muitos anos para tentar esconder. Agora, esse indivíduo que fala a verdade para você é o seu amigo. E aí o Pascal vai dizer, curioso. Curioso porque esse indivíduo que fala a verdade, ele é o mais prejudicado, porque esse indivíduo passa a ser objeto do meu ódio.
porque ele mostra aquilo que eu não quero mostrar. Então, aquele que nós deveríamos chamar de amigo, nós chamamos de inimigo, justamente porque ele mostra aquilo que eu escondo, todos os meus desejos, todas as minhas maquinações e etc. Então, esse é um problema que o Pascal traz. Um segundo problema que o Pascal considera algo curioso é que o ser humano não quer que ninguém minta para ele. Né? Eu não quero que ninguém minta para mim. Né? No entanto, quando alguém fala a verdade, ele passa a ser objeto do meu ódio. Então, o Pascal vai dizer o seguinte: olha como o ser humano é estranho. Esse é o segundo problema. Né? Olha como o ser humano é estranho. Porque ele não quer que ninguém minta para ele. Só que quando alguém fala a verdade, passa a ser o objeto do meu ódio. E aí a grande pergunta: quem é que fala a verdade? Quem é que expõe, né, tudo aquilo que é, todos os desejos? Ninguém faz isso. Então, o Pascal vai dizer que ninguém faz isso porque as relações humanas, elas são pautadas, não todas, não de forma absoluta, é capaz de aparecer por aí alguns milagres, mas as relações humanas, elas têm muito dessa ideia da adulação. Tem muito dessa ideia do autoelogio. Então, eu elogio para que eu seja, de alguma forma, elogiado. Então, de alguma maneira, o que o Pascal constrói é uma espécie de teatro mascarado. E ele vai dizer que o mundo é a expressão desse grande teatro. E por que isso acontece? Porque o conhecimento de si, ele é doloroso. Por quê? Porque a verdade é insuportável. Então, o caminho para a liberdade, o caminho para uma ilusão saudável, vamos chamar assim, é você parar e todos os dias estudar a si mesmo. Talvez, junto com a informação, o tempo seja aquilo que mais nos é tirado, mais nos é cobrado e mais nos é exigido. E junto com o tempo, vai embora também uma das dimensões mais importantes da nossa vida, o contato com você mesmo. Em geral, para você saber quem você é, para você ter uma ideia de quem você pode vir a ser e de quem você foi, você precisa de tempo para reflexão. A filosofia não é difícil, mas a filosofia é dura, porque ela nos coloca cara a cara com uma série de coisas que a gente não gostaria de ter que ver. Por exemplo, o fato de que muitas vezes nós não temos tempo para cultivar a nossa vida, a nossa alma, a nossa mente. E aqui eu falo alma, distante de qualquer sentido religioso, mas no sentido daquilo que está além do nosso cotidiano, a nossa mente, a nossa vivência interior, que muitas vezes nós perdemos. Para isso, nós precisamos de um tempo que mesmo nas horas de lazer nos é tirado. Um dos maiores filósofos do século XX, chamado Theodor Adorno, nos lembra num texto maravilhoso chamado Tempo Livre, que hoje em dia nós estamos tão pressionados pela maneira como nós administramos o nosso tempo, que o nosso tempo de trabalho não é para nós. Mas muitas vezes o nosso tempo livre também não é para nós. Então nós aguardamos o feriado com toda a força para em seguida nos prendermos no engarrafamento no feriado. Ou ficarmos esperando longas filas para entrar no lugar. E aí você percebe que até o seu tempo de diversão, ele é tão dividido e compartimentado quanto o seu tempo de trabalho. Isso faz com que nós percamos o tempo mais importante, que é o tempo da vivência e da reflexão. O tempo para você se perguntar: quem é você? O que você está fazendo da sua vida? Como é que você está vivendo? Como você pode viver melhor junto com os outros? Em geral, nós esperamos chegar ao momento da crise, o momento do problema, para fazer essa reflexão. Em geral, aí já é tarde demais. O que a filosofia nos recomenda é que uma vida interior plena é uma vida de reflexão plena.
Uma vida na qual você se dá o direito de rir, o direito de chorar, o direito de ter os seus momentos de alegria e de felicidade, tanto quanto os momentos de tristeza e, por que não, de solidão. Mas também pensar no que a sua vida tem de potencial. Para isso você precisa de tempo. Para isso é necessário você ter um momento de introspecção, algo que é cada vez mais raro na nossa sociedade. Vários autores, como o filósofo polonês Zygmunt Bauman, nos alertam para a existência de tempos que nós precisamos preencher com a gente, ficar sozinho com a gente. Isso não é errado. Isso não significa que você não goste dos outros. Ao contrário, para você viver bem com os outros, em primeiro lugar, antes de conhecer o outro, é preciso que você saiba um pouco mais quem é você. E isso não é de uma hora para outra. Isso não é em um momento que você vai falar, nossa, vou agora pensar na minha existência por 5 minutos. Pronto, já sei. Não. É um movimento constante. É lembrar, e é isso que a filosofia nos lembra, que a reflexão é uma das condições existenciais do ser humano. Nós temos a razão justamente para a gente poder se conhecer um pouco mais. Não no sentido de que a gente vai abandonar as emoções, vamos abandonar os sentimentos, o afeto e tudo mais. Muito ao contrário. É justamente porque a razão nos dá alguma vantagem que nós podemos nos conhecer e saber o quanto nós somos seres afetivos, emocionais e, por que não, seres também dotados de inúmeras capacidades que a gente pode colocar à disposição na vida plena com os outros.
Mãe, Oi, Melissa. eu preciso te falar uma coisa. Fala o quê? Você fica me arrumando namoradinha, apontando milhões de meninos pra mim, e você tem que entender que eu não quero mais. Por quê? Porque o problema não tá neles, o problema tá em mim. Que problema que você tem, Melissa? Eu não sou sua princesa. Claro que é, você é linda, é uma princesa. Mãe, eu não sou uma menina. Ah, Melissa, se não é uma menina, você é o quê, então? Sou trans. Trans? É, cara. Que é isso, Melissa? Que é isso aqui? O que é trans? São Transformers. Que é Transformers? Cara, eu sou um carro. Quê? Eu sou um carro. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Cara, ele fala que a Terra é plana, tá ligado? Não tem como ser mais fora da casinha que essa porra. A Terra, na verdade, não é plana, né? Ela é oca. Ela é oca. Por que você acha que, por exemplo, você não pode entrar na Antártica? Por quê? Porque lá tem a entrada da Terra Oca. Por isso que os mamutes aparecem aí direto. Aparece mamute, que é o quê? De onde tu tirou que aparece mamute? Que aparece mamute direto. Aparece, pô. Aonde? Eu não vi nenhum. Tu sabe que a gravidade, ela existe porque a Terra não é oca. Mas aí tem um sol dentro da Terra, né, pô? Que viagem é essa, velho?